Olá pessoal, bom dia, eu espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar hoje então os nossos conteúdos do segundo bimestre de filosofia do segundo ano, com o texto dos pensamentos de Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. Pessoal, todo o conteúdo então agora que nós iremos trabalhar no segundo ano é o conteúdo relacionado à filosofia moderna, tá? Por isso que eu peguei ali, fiz um quadro para vocês, para facilitar então o entendimento que cada um desses filósofos tinham em relação a essas questões ligadas ao estado da natureza, problema, contrato, governo e as obras, tá? Eu fiz então um mapa mental ali. O primeiro que nós analisamos é Hobbes, onde ele diz que o homem é lobo do próprio homem e o problema está ligado à insegurança, né? Sobre o contrato, a ideia cede todo o direito, né? Para ele o absolutismo, o estado de governo, que tem que ser garantido. Logo, Locke já diz que o estado da natureza, o direito, ele já defende o direito à propriedade privada. E Rousseau diz que o homem é bom. A questão do problema, Locke já vê a vingança, é o grande problema da sociedade moderna. E Rousseau já acredita que seja o egoísmo. Em relação ao contrato, a questão das leis, para Locke, cede a alguns, né? E Rousseau, a questão tem que ser a vontade geral de todos. Hobbes defende absolutismo, Locke defende o Estado liberal e Rousseau a democracia. As suas obras principais, Hobbes é o Leviatã, Locke, Tratado sobre o Governo Civil e Rousseau, o Contrato Social. Sobre o contratualismo, nós temos ali a ideia, né? Hobbes já, no outro quadro que eu passei para você, Hobbes já, na questão da natureza, já temos ali outras informações a respeito, então, de Hobbes, Locke e Rousseau, sobre a questão do estado de natureza. Para Hobbes, né, é guerra de todos contra todos. Para Locke, existe então o empirismo, que é a tábula rasa, que acaba se dividindo, né, a sociedade. E para Rousseau, bom selvagem, o homem, né, é a questão da selvageria. Questão do direito natural. Para Hobbes, juiz em causa própria, ou seja, sempre nós estamos lutando em nossa própria causa. Locke defende o direito à propriedade, né? Tanto a propriedade também privada, tá bom? Gente, aqui está o corpo, mas nós temos direito às nossas convicções e também direito à propriedade privada, questão física. E Rousseau defende a autonomia e a autarquia. Sobre o contrato social, Hobbes fala sobre o medo, sobre a reta, sobre a questão da razão. Locke fala sobre a manutenção e melhoria, né, das condições sociais, das questões políticas, enfim. E Rousseau retoma o direito das questões, né, do direito perdido, a volta de condição natural enquanto ser humano. A questão do Estado civil, Hobbes fala sobre a transferência do direito natural enquanto seres humanos, né? O absolutismo, o poder do Estado, né? Em destacar, né, a questão de como o absolutismo se coloca, né, no poder, e a questão da garantia da paz, da preservação da vida. Locke já defende a garantia do direito natural, defende o liberalismo, né, o Estado moderado, ou seja, o liberalismo, o Estado não pode se intervir na economia, e defende a propriedade. E Rousseau já valoriza a autonomia do ser humano, já destaca a questão da democracia direta, né, a importância de termos essa democracia direta, a soberania que nós temos sobre si mesmo, e também fala sobre a vontade geral de todos. Logo abaixo nós temos ali a discussão de cada um. Vamos destacar Maquiavel,
que é um importante filósofo ali do final do século XV, início do século XVI, que ele vai ser um importante pensador das questões políticas. Ele vai discutir política, né, e os fenômenos sociais que estavam à sua volta, discutindo a política e as questões éticas e as questões também ligadas ao direito. Ele vai observar os fenômenos políticos que estavam à sua volta, né, e vai escrever sobre o assunto, descrevendo então esses sistemas políticos com seus próprios termos, e vai destacar então que é necessário então ter um poder sobre a sociedade. A sociedade, ela não se governa sozinha e é necessário uma autoridade. Ele escreveu O Príncipe, Maquiavel escreveu um livro, uma obra chamada Príncipe, que vai servir então para muitos absolutistas da época, para muitos príncipes, né? Já o próprio nome da obra já diz, que é então uma obra onde ele vai destacar então o que o príncipe deve fazer para conquistar o poder e também para se manter no poder. E o livro, então, ele traz aí que os fins justificam os meios, que é necessário, então, ter um pensamento bem autoritário em relação ao poder. Outro filósofo é Thomas Hobbes, né? Ele é inglês, nasceu em 1588, faleceu em 1679, e ele vai destacar as questões relacionadas aos problemas sociais, né, a tudo que envolve então a desigualdade social. Ele defende o despotismo político e ele vai escrever então a lei natural de política e também o Leviatã. Ele vai analisar a natureza humana dentro de uma teoria hipotética, né, sobre um prisma bem realista. Ele não estuda a essência dos homens, mas a condição em que os homens se colocam em sociedade. John Locke é outro filósofo chamado pai do liberalismo. Tá? Ele é de 1704, ele também é inglês, e ele representa também o empirismo britânico, né, com o livro Contrato Social. Ele rejeita a doutrina das ideias inatas, né, de que todas as nossas ideias têm origem no que é percebida pelos sentidos. E ele vai escrever no livro O Ensaio do Entendimento Humano a teoria, né, sobre a origem da origem do nosso conhecimento. Outro filósofo, Montesquieu, Charles de Montesquieu, de 1689, do século XVII, francês, e também é considerado um dos grandes filósofos do iluminismo, porque ele vai trazer então uma ideia contra o absolutismo, né, que é a forma de governo, né, concentrada nas mãos dos reis. Vai fazer toda aquela crítica ao clero católico, toda a crítica à nobreza, né, e destacando em si, então, os aspectos democráticos que tem que se manter um governo, né, respeitando sobretudo as leis. E ele um dos seus legados mais importantes vai ser a ideia de divisão do poder em três, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, que vai ser uma das ideias que vão ser adotadas e que vigora hoje. Depois nós temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que é do século XVIII, contratualista, e para Rousseau, então, a soberania reside no povo, reside em nós. Então, o homem para esse filósofo, para Rousseau, tem que ser soberano, né? No livro que ele escreveu no Contrato Social, ele afirma, né, que toda a finalidade do conhecimento é organizar os indivíduos para uma nova passagem do seu estado de natureza, né, onde ele tenha mais autonomia. E ele vai então associar então a forma de associação e organização da sociedade, né, como uma nova forma de viver. Então, no texto tem tem uma citação
do Nascimento, que fala-se, postulava-se que encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum as pessoas e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Ou seja, é a defesa do contratualismo, né? Soberania do povo sobre si mesmo. Pessoal, para a aula de hoje é só isso. Tá? Tem algumas atividades avaliativas ali. Eu quero que vocês apontem as principais características, né, dos filósofos Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. E como eu falei para vocês no grupo, como temos uma aula de filosofia por semana, então assim eu vou dar essa semana para vocês terminarem até quarta-feira na semana que vem. Então sempre eu vou estar postando nas quartas-feiras as minhas atividades, os meus vídeos, e eu espero então que vocês façam até quarta-feira todas as atividades, ok? Então é isso, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me questionar, me mandar mensagem, que eu estarei à disposição de vocês, ok? Então tenham todos um bom dia, até a próxima aula.